Irmãos, vamos iniciar o nosso culto de celebração. Gostaria de convidar vocês a se colocar de pé. Graça e paz, Igreja do Evangelho Vivo, vivemos por fé. Gostaria de convidar vocês a fechar os seus olhos nesse momento e começar a agradecer e a interceder ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais esse culto de celebração. Obrigada, Pai, por cada vida que está aqui presente. Obrigada por aqueles que ainda estão vindo, que o Senhor possa trazer eles com segurança. Mas nós oramos nesse momento, Senhor, querendo mais da Tua presença. Queremos lavar as nossas mãos, lavar o nosso coração, a nossa mente. E queremos Te entregar, Senhor, uma adoração pura e agradável diante de Ti, Pai. Que qualquer barreira, que qualquer plano para nos atrapalhar a Tua presença nesse lugar seja quebrada agora, seja impedido no nome de Jesus. Qualquer distração, qualquer problema técnico, qualquer situação que nos distraia, Senhor, seja repreendido agora, que nós possamos focar na Tua presença e em buscar um renovo como irmãos, como igreja, Senhor. Nós Te agradecemos por esse lugar, Te agradecemos por esse culto e nós queremos Te adorar, Senhor, com o coração limpo, com uma mente focada a Ti, Deus. Que nossos olhos possam olhar para Ti, que nós possamos sair daqui radiantes da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, meus irmãos. Vamos celebrar o Senhor, amém? Vamos celebrar o Senhor com todo o nosso coração. Venha, adore ao Rei. Venha prostrar-se aos seus pés, Deus fez grandes coisas. Veja o que Ele fez, com seu amor triunfou, Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Adore a Ele, diga: herói do céu, a morte venceu, fez livre o cativo, cadeias quebrou, oh Deus, fez grandes coisas. Eu danço liberto, pois livre eu estou, Jesus exaltado, o meu Salvador, oh Deus, fez grandes coisas. Mesmo na tempestade Ele é Deus, é fiel e pra sempre será. Deus fez grandes coisas. Hoje eu sei que fará outra vez. Sua promessa é o sim e o amém. Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Herói do céu, a morte venceu, fez livre o cativo, cadeias quebrou, oh Deus, fez grandes coisas. Eu danço liberto, pois livre eu estou, Jesus exaltado, o meu Salvador, oh Deus, fez grandes coisas. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus é soberano. Aleluia, Deus é inabalável. Aleluia, grandes coisas fez. Você pode adorar comigo dizendo: aleluia, Deus é soberano. Aleluia, Deus é inabalável. Aleluia, grandes coisas fez. Sim, tudo fez. Herói do céu, a morte venceu, fez livre o cativo, cadeias quebrou, oh Deus,
fez grandes coisas. Eu danço liberto, pois livre eu estou. Jesus exaltado, o meu Salvador. Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Aplauda o Senhor, Ele que é digno de louvor e de adoração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tu és bom, Jesus. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99. Não posso comprá-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Estamos aqui, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Eu quero ouvir você, diga. Escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Levante sua voz e diga. Traz luz para as sombras, escala montanhas
pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Deus. Aplauda o Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Estamos aqui, Deus, para te adorar, Senhor. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é mesmo quem cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Diga, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você. Forte é você. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, e eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo, diga, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre.
Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu também vou subir, eu também vou subir, eu vou subir. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado.
O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Deus. Aleluia, Senhor. Kellyton e Mirlene, amém. Mesmo não acordou. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Vivemos por fé. Muito feliz de estar aqui. Amém. Você também está feliz de estar aqui na casa do Senhor num domingo. Amém. Vamos iniciar agora nesse momento com os avisos. Depois a gente vem com a palavra de prosperidade. Amém. Então vamos lá aos nossos avisos. Vocês já estão, né, bem ouvindo sobre GC, né? A gente tem 4 GCs aqui em Manaus, né, e um em Curitiba, né? E os que estão aqui, no caso, são o GC de Japim, né, com o nosso amado Ezequias e a Alessandra, né, o qual eu também faço parte. Estou um pouco faltosa por conta de eu estar fazendo um curso, mas em breve eu também vou estar frequentando novamente. Nós temos também o GC da Leidiana, isso acontece às quintas-feiras, o GC do Japim, às quintas-feiras, às 20 horas. Você está totalmente convidado. Quem ainda não frequenta nenhum GC, participe, é uma benção. O GC do Ezequias e da Alessandra, amém? Aí tem o GC da Leidiana, no Jorge Teixeira, onde a gente foi lá ontem, né? Na casa dela, uma bênção, o GC de mulheres ontem. Quantas estavam lá, sentiram a presença do Senhor, né? Deus usou tremendamente a vida da Leidiana para falar aos nossos corações. E ela ali, como líder, né, daquele GC, tem abençoado ali a vida da sua família. E creio que, em nome de Jesus, muitos vizinhos lá vão participar do GC dela. Amém? E a dona Francilete, né? É Francilete, né, o nome dela? Em nome de Jesus também vai estar participando ali, assídua, do GC da Leidiana, que mora ali próximo, amém? Temos também o GC do Zé Roberto, né, do José Roberto da Silvana, que também acontece nas quintas-feiras, 19 horas, no Parque das Laranjeiras. E também tem o nosso GC, que é em Petrópolis, no Beco São José, em Petrópolis, número 29, e a gente faz às 18 horas no sábado. Tem sido tremendamente também lá. Temos alcançado ali, em nome de Jesus, a família do Kellyton. E creio que os vizinhos também, que de vez em quando aparecem lá, em nome de Jesus, eles vão ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e ser transformados. Amém? Temos também o GC do pastor Xavier, né, que fica lá em Curitiba, como eu falei. E outros avisos. Vamos lá. Temos o culto, né, de quarta-feira, o culto da vitória. Temos também o culto de celebração dos domingos. Vem aí também a conferência, o envio, amém? Que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de novembro, amém? Por conta da presença do pastor Xavier, a gente antecipou, né? Porque sempre acontece no primeiro final de semana de dezembro, mas vamos antecipar para termos a presença do pastor Xavier, amém? E eu creio em nome de Jesus que através dessa conferência, né, muitas pessoas podem iniciar o GC, assim como a gente iniciou através do último, né, penúltimo seminário que teve, né, que Deus falou tremendamente comigo, falou com o Kellyton, e aí a gente, tipo assim, ele falou, amor, acho que eu vou abrir um GC, aí eu falei, Deus falou comigo isso também, então, tipo, foi só confirmando, né, e eu creio que Deus vai tocar também na vida de muitos aqui, nessa conferência, o envio. Amém? Gente, eu tô meio... nervosa, meio, sei lá, cansada. Acho que não. Amém.
ceia também. Ah, tá, é verdade. Já é a primeira semana de novembro, né, mano? Como passar rápido, né? A gente já vai estar iniciando aí o mês de novembro. E o próximo... Domingo, já que vai ser domingo de manhã, sábado à noite vai ter o GC dos jovens. Ah, tá bom. Beleza. Então, no próximo sábado, vamos logo lá falar. Próximo sábado vai ter o GC de jovens aqui, né? Aqui na igreja, amém? Compareçam os adolescentes, os jovens, compareçam aqui na igreja às 19 horas, amém? Para estarmos aqui cultuando o Senhor. E no domingo, né, que é o primeiro domingo do mês, vamos ter a Santa Ceia com aquele café da manhã antes do culto, amém? Então todos participem, tanto do café, para depois nós vamos estar ceando aqui na casa do Senhor. Amém. E um aviso também, que é muito importante também, é que iniciamos nessa semana, né, para a honra e glória do Senhor. O pastor comentou, né, sobre na parte das rendas da igreja, que deu uma queda. E aí a gente já tinha alguns materiais, já tínhamos algumas coisas que já vieram ao nosso... falar, olha, eu tenho isso para ofertar, eu tenho isso aqui para vocês rifarem. Só que a gente não tinha uma data. Eu falei prontamente com o pastor e ele apoiou, né, de a gente fazer para o sorteio ser no dia... Não no dia do aniversário da igreja, mas vai ser um culto especial do aniversário da igreja, que vai ser no dia 7 de dezembro. Então aí eu falei, bom, a gente não pode perder tempo. Então, vamos iniciar, e na segunda-feira nós iniciamos com a venda das rifas. E eu gostaria que vocês participassem conosco, né? Temos ali num grupo 10 pessoas, mas eu gostaria que mais pessoas ficassem envolvidas, né? Entrassem, eu vou colocar de vez em quando o link, eu vou colocar de vez em quando ali a tabela que nós já estamos na segunda tabela, para a glória de Deus. Foi um recorde, né? A gente está finalizando uma tabela em 5 dias, que era coisa que a gente só tinha alcançado com uma semana, 7 dias a gente fechava uma tabela. E essa foi com 5 dias de venda, glória a Deus. E aí a gente está com essa meta de finalizar 4 tabelas, né, de 400 números, que vai render R$2.000 para a construção, né, para a gente abençoar aí o banheiro, para a gente finalizar até a conferência, ou, se não conseguirmos, até o aniversário da igreja. Amém? E então eu queria a ajuda de vocês em relação a compartilhamento. Compartilhe no grupo da família, dos amigos. Faça que nem a Regiane. Vai no privado mesmo. Vai lá no privado. Meu irmão, ajude aqui lá na igreja. E ela tem conseguido bastante pessoas que têm comprado, né? E é de R$50. É assim, 50, 10 números. E ela tem vendido, porque ela vai no privado. Amém? Então, eu gostaria da colaboração de vocês a respeito disso. Amém? Vou passar logo aqui pro meu amado, que eu já estou ficando sem fôlego. Amém? Dá um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Paz, irmão, mais uma vez. Se a Milene está nervosa, imagina eu. Que vamos dar aqui a palavra da prosperidade, né, onde vamos dar início a nossas ofertas e dízimos. Estão me ouvindo? Estou falando muito baixo ou estou... Tá bom? Eu vou ter uma palavra aqui de Deus, uma palavra de fé, né? Está em Lucas, capítulo 21, versículo de 2 ao 4, né? A oferta da viúva pobre, né? E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, e em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha, né? Amém, né? Olha, que vimos aqui, né, um ato de fé, né, de uma pobre viúva, né, onde só tinha ali 2 pequenas moedas, né? Agora imagina você tendo apenas 2 moedas para comer e nada mais, sem saber o que iria comer amanhã, e você vem e oferta ao Senhor. Isso é um ato de fé, isso é uma fé que como diz o pastor Agna, que é coisa ali de louco, né, que a pessoa natural ela não entende, né?
mas a pessoa que crê verdadeiramente em Deus, crê, né? Acredita, né? Então, muitas das vezes nós pagamos nossas dívidas, né? Compramos aquilo que nós desejamos, né? E se sobrar, nós lembramos do Senhor, né? Aí muitas vezes damos desculpa, né? Não deu para me dar o meu dízimo e tal, não deu para me ofertar, porque deixamos ali, né, o nosso dever para com o Senhor por último. Muitas das vezes fazemos isso, e isso, né? Por isso, né? Por deixarmos Deus por último, a casa do Senhor por últimas circunstâncias, nos falta, temos prejuízo, às vezes não temos ali a necessidade, né, que precisamos ali. E eu dou graças a Deus que Deus tem me dado tudo o que precisamos, né? Amém. Tudo o que necessitamos, não tudo aquilo, né, que nós desejamos, mas tudo aquilo que precisamos. E eu dou graças a Deus, e que venhamos, né, manter ali, né, o foco, né, em Deus, né, sempre ali, né, dando de bom grado, dando ali, ofertando com gozo, né, não com intenções, né, porque Deus sabe, né, Deus sabe a intenção do coração, entendeu? Hoje muitas das pessoas, né, vão à igreja, né, vão ao culto, ofertam ali dinheiro, né, com pensamentos do quê? De ganhar em troca, entendeu? De algo, entendeu? Receber algo em troca. Mas Deus sabe, né, quando a gente dá ali com prazer, né, dá ali com estima à vontade, ali como essa pobre viúva, né, que tirou tudo aquilo que ela tinha, entendeu? Cara, como é que, por exemplo, você tendo R$2 para comprar pão, entendeu? Para dar para você e para o seu filho, e você vai o quê? Na casa do Senhor, entendeu? Acreditando que Ele sustentará o próximo dia, entendeu? E ela, vamos parafrasear aqui, né, que ela dando ali, né, ela acreditando ali, hoje é o culto do Senhor, eu não posso ir de mão vazia, mas amanhã Ele trará o meu sustento, entendeu? Acreditando ali, tendo a fé ali, entendeu? Que é algo sobrenatural, algo, né, que faz o mover de Deus, que faz Deus se mover, né, sobre nós, a nosso favor. Então, como tem um exemplo assim de fé, né, que eu sempre gosto de citar Abraão, entendeu? Abraão, um homem de fé, entendeu? Que saiu da sua casa sem saber para onde ir, entendeu? Imagine você na casa do seu pai, da sua mãe, tendo tudo ali, bom do melhor, tá entendendo? E sai para um deserto sem saber para onde ir, entendendo? Isso foi um ato de fé, porque ele acreditou na palavra, viu aquilo, tá entendendo? Além, tá entendendo? Do que a pessoa possa imaginar, tá entendendo? Pode ver, tá entendendo? Mas foi aquilo que, pela palavra, tá entendendo? Pelo acreditar, tá entendendo? E que venhamos aqui ofertar, né, na casa do Senhor, que não venhamos ali sempre lembrar primeiramente da casa do Senhor, para que nós também possamos o quê? Prosperar, tá entendendo? A prosperidade não é só financeiramente, não é só acerca de termos coisas, de termos dinheiro sobrando no nosso bolso, não. Mas se prosperar em todas as áreas, nas amizades, em famílias, no trabalho, nas escolas, nas faculdades. Então, essa é a palavra do Senhor aqui para nós, né? Para nós virmos aqui ofertar e dizimar com gozo e graça a Ele. Amém. Amém? Então vamos. Amém, meus irmãos. Foi mal, passei por cima do irmão. Não, pai. Amém, meus irmãos. Se puder, nesse momento, se preparar para dar a sua oferta enquanto a gente vai adorar aqui, amém? Lembrando que tem a maquininha, o gasofilácio está aqui na frente, tá bom? Amém? Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a
glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Agora diga: a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Vamos agradecer as ofertas, né, aos dizimistas também, né? Pai, nós te agradecemos, Pai, por cada pessoa que veio aqui depositar, Senhor, na tua arca, aqui no tesouro, Pai, onde será bem recebida, Pai, bem usada, Senhor, na construção, Senhor, da tua nova casa, do teu novo templo, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, abençoe, Senhor, 100 vezes mais, Senhor Jesus Cristo, abençoe financeiramente, Senhor Jesus Cristo, espiritualmente, Senhor, que venhamos crescer, Senhor, na tua presença, Senhor Jesus Cristo, que é o mais que importa, Senhor, mais do que todas as coisas, Senhor, é a tua presença, Senhor, em nossas vidas, Pai, que o Senhor venha iluminar nossos pensamentos, guiar o nosso coração, Pai. Traga no Senhor também esse ofertante, Senhor, de fora, Senhor, empresário, Senhor, que queira, Senhor, ajudar, Senhor, a contribuir, Senhor, na tua obra, Pai. Sim, Senhor Jesus Cristo. Traga no Senhor provisão, Senhor, para que possamos dar continuidade, Senhor, à construção da igreja, Pai. Quebra, Senhor, todo empecilho, Senhor, do diabo, Senhor, de Satanás, Pai. Quebra toda armadilha, todo laço, Senhor, toda a barreira, Senhor Jesus Cristo, que queira, Senhor, impedir, Pai, a construção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em teu nome, Senhor, nós te agradecemos e oramos, Senhor. Amém, amém, Senhor. John, se vocês puderem segurar rapidinho, só para me dar os avisos aí, transicionar para o tio Colombo, não sei. Graça e paz, queridos. Quantos estão felizes aí com Deus, amém? Você pode se colocar de pé, dar as boas-vindas aí a essas pessoas especiais que estão aqui conosco, amém? Vamos fazer um momento de conexão, quebrar o gelo, né? A gente vai chegando, o culto está rolando, ninguém tem nem oportunidade de ali se confraternizar, né? Você que está na IEV Online aí, dê o seu like, coloque aí no comentário o seu nome, de onde você está cultuando a Deus conosco, amém? É um culto especial de celebração e a gente está aqui muito feliz com a presença de Deus, com o poder do Espírito Santo fluindo nesse lugar, amém? E com a sua participação tudo isso fica mais aconchegante, mais fervoroso, né? Glória a Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal, aperta aí no gostei, né? Aperta aí no joinha, compartilha esse culto, essa pregação, esse momento de adoração, esse momento de louvor, para que Deus venha impactar mais vidas com a sua presença gloriosa. Amém, queridos? Glória a Deus, amém? Só pra gente, já vamos daqui a pouquinho receber uma palavra poderosa do nosso querido pastor Xavier, mas a gente precisa agradecer, na verdade, né? Momento, escute aqui um pouquinho agora, né? Essa semana foi uma semana de uma aceleração aí do nosso banheiro. Tava um pouco meio que engatado, né, Márcio?
Já agradeço o Márcio aí, que ele que tem acompanhado mais de perto, tem dado todo o suporte, comprado os materiais, aí ele vai sempre cuidando aí do andamento diário do banheiro, né? Aí a gente estava ali numa situação financeira bem complicada e veio 2 ofertas especiais. Eu acho que ele não está nem aqui, o Zé Roberto e a Silvana. Fizeram uma oferta especial de R$800 que a gente comprou a argamassa, comprou as conexões. E aí depois, em seguida, eles ofertaram mais 1.214 que a gente comprou todo o piso e a cerâmica para fazer a parte do revestimento do banheiro. Amém? Isso são bênçãos. E em seguida, seu Jonatas e Dona Rosa, eles não gostam, mas a gente tem que fazer os agradecimentos. Acionaram o Jonatas Filho, veio trazer o primeiro vaso sanitário, amém? E isso é motivo de bênção para a gente está nesse desafio. Deus tem levantado essa família abençoada. A Mirlene já falou ainda há pouco aqui dessa rifa que está acontecendo, que vai ser o sorteio no culto do dia 7, que é o aniversário, vamos dizer ali, do dia 6 é o sábado, dia 7 é o culto. E aí vai ter o sorteio, já foi uma cartela, já R$500, né? Já está na segunda, e a meta, ela dobrou, que sempre era 1.000, sempre era 500, aí dobrou para 1.000, aí alcançou 1.000, agora dobrou para 2.000, mas é isso mesmo, é porque recurso sempre bem-vindo, amém? E aí nessa semana, em nome de Jesus, a gente vai até sexta-feira, ore para Deus tocar na vida do pedreiro, amém? Para ele ser fiel conosco. Eu acredito que domingo que vem, no culto de ceia, a gente já tem um banheiro funcional aí, amém? Já funcionando. E aí, você que puder fazer ofertas especiais, aquilo a gente precisa ainda. Pagamos R$1.000 ontem, não foi, pastor Xavier? R$1.000 da mão de obra, falta ainda 1.300. Que eu disse para ele, meu irmão, só vai receber agora quando tiver finalizada a benção aqui. E ele me cobra direto, né, Márcio? Ele gosta do dinheiro, né? Quem que não gosta, né? Mas, queridos, graças a Deus a gente deu um grande avanço, né? Avançou muito e Deus abençoe cada um de vocês. Você que é dizimista, você que é ofertante, você já está dentro desse processo todo, amém? E vamos agora, sem perca de tempo, receber... Tem alguém que aí é convidado, que veio... foi convidado, viu? Acho que todo mundo já é de casa, né? Glória a Deus, mas temos uma família que é especial, pastor Xavier, pastor Almerinda. Cadê o Gabriel? O Gabriel tá por aí, o Gabriel já tá com a lista da presença. Se você faltar esses dias, você já sabe que vai pegar uma falta muito boa. Mas pastor Almerinda, pastor Xavier, ontem teve o GC de mulheres. Fez a lista do GC. Fez, tá tudo já tramitando já, meu amigo. Amém? Mas quantos querem agradecer a Deus por esse momento de ter aí por um mês, aí um período aqui, o pastor Xavier, pastor Almerinda. Vamos orar por eles, recebendo eles, amém? Vamos ficar de pé. E eu sei que Deus tem uma palavra viva no nosso coração para edificar a nossa vida, para edificar a nossa igreja. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela vida do pastor Xavier, da pastora Almerinda, do Gabriel, do Josinaldo também que está aqui conosco. Ó Deus, toda a sua casa lá, Senhor, em Curitiba, Francesco, Mima. Ó Deus, seus cônjuges, seus netos, Senhor. Ontem a gente viu Pedro dançando na tua presença, Pai. A Lívia, Senhor, sempre, Senhor, te adorando. Pai, guarda, Senhor, essa casa debaixo da tua bênção, da tua proteção. Prospera ainda mais, dá vitória, Senhor. Cada detalhe da vida deles, Senhor, venha ser como sempre o Senhor tem cuidado, Senhor. Nós reafirmamos isso, Senhor. Continua cuidando, continua guardando, suprindo e abençoando, Pai. E usa a vida deles nesse tempo que eles vão estar conosco aqui de uma forma, Senhor, gloriosa. Que o teu nome seja, como sempre, Senhor, levantado, exaltado e glorificado através da vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Se quiser cantar um louvor com o Senhor. Canta aí uma entrada. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória.
mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. E vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir. Aleluia, aleluia. Quantos vão subir o monte? Amém. Buscar a presença, a glória de Deus. Amém? Obrigado, Jonatas, Larissa. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Uma maravilha. É como a Mirlene e o Kelly estão aqui, né? As pernas sempre tremem, né? Não importa o tempo e a idade. Mas é justamente por isso, né? Porque quando nós estamos na presença de Deus, contemplamos a sua glória, a sua face, há sobre nós um temor reverente. Temor reverente. Amém, queridos? Que maravilha, amo vocês. Muito bom estar aqui, poder compartilhar com vocês uma palavra. Temos visto o que Deus tem feito nesse lugar. Amém? Deus tem feito nesse lugar. E, como diz a canção, né? É meio esquisito, né? A tempestade é você, é Deus. O vento forte é você. Nós não crescemos, não há crescimento sem experiências, né? A Bíblia diz que a experiência, ela produz esperança. E a esperança produz perseverança. Amém? Não tem ninguém preparado, nem um soldado é preparado se enfrentar dificuldades. Se você for ver a história dos homens de Deus, das mulheres de Deus, elas enfrentaram momentos difíceis, dificuldades. Por quê? Porque a tempestade, o vento forte, é a maneira que ele tem de nos treinar, de nos capacitar, de nos dar experiência para que nós alcancemos, sejamos em tudo bem treinados, preparados. Amém, querido? Amém, querido? E a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé. Amém? Quero ministrar hoje sobre isso, vivendo por fé. Eu tenho várias ministrações aqui nesse sentido, eu não sabia nem por qual eu começasse. Mas eu vou começar do começo. Amém, querido? Então, a nossa fé é a vitória
que vence o mundo. Amém, queridos? A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Não adianta, não existe tempo fácil. Os tempos são de guerra, sempre serão. Mas a nossa disposição, e uma coisa muito importante, isso aí é falado pelos especialistas do comportamento. O importante, diga assim, o importante não é o que acontece com você, é como você reage àquilo que acontece com você. Nesses dias eu vi um testemunho do Luciano Hang, um grande empresário brasileiro, acho que a maioria conhece aí, um homem próspero. E ele disse o seguinte, eu gosto de resolver problemas. Pode mandar problema, eu sou especialista em resolver problema. Eu já me acordo de manhã querendo resolver problemas. Não é legal isso? Então ele está sempre com o espírito preparado para resolver problemas. Porque quanto mais a gente diz assim, ai, tomara que isso não aconteça. A Bíblia, olha o que a Bíblia diz, aquilo que eu temia, o Jó diz, aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu temo me sobrevém. Então Luciano Hang disse, não. Já pensou se a gente colocar isso em nós? A gente colocar isso na nossa mente? Não. Eu sou o cara que resolve problemas. A minha especialidade é resolver problemas. A minha especialidade é resolver bronca. Eu gosto de bronca. E eu gosto de enfrentar e de vencer, porque eu sou um cara que resolve as broncas. Você já muda a sua perspectiva. Você já muda a sua perspectiva, amém? A vitória do cristão começa na mente e no coração. Uma atitude de fé positiva, fundamentada na palavra de Deus, é a chave para vencer em um mundo repleto de incredulidade. Meu irmão, o mundo está cheio de incredulidade. Às vezes até a gente tem que escolher com quem a gente conversa. A não ser que você vá para ministrar. Para você já... que o nosso papel é esse, é motivar as pessoas. Nosso papel é levantar as pessoas. Jesus disse que ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Ele levanta. Amém, querido? Então, a nossa atitude, temos que ter uma fé positiva. E ela tem que estar... Eu gosto de falar isso, já falei isso muito aqui. Ela tem que estar no coração e na boca. A palavra tem que estar na tua boca e no teu coração. E aqui, eu não estou falando de pensamento positivo. É pensamento positivo, sim. Mas não é como o mundo pensa. Porque o mundo pensa assim, ó. Não, pense positivo, porque tudo vai dar certo, não sei o quê. Mas o nosso pensamento positivo está baseado em uma base muito mais forte, estável. A verdadeira rocha, que é a palavra de Deus. Não pense positivo, pense como Deus pensa. Diga o que Deus diz, fale o que Deus fala a respeito de você. Busque na palavra, nas promessas de Deus, aquilo que Ele fala a respeito de você e declare, confesse isso e creia nisso. Amém, querido? E creia nisso. Filipenses, olha lá, nossa atitude. Então, primeiro ponto dessa ministração. A atitude molda o destino. Nossas decisões, diga, nossas decisões definem o nosso destino. Define o nosso destino. Querida, eu estou aqui. Tem muitos que estavam do meu lado, que andavam comigo, que viviam comigo e morreram. Estão mortos. Meu irmão, numa rodada de amigos, eu cheguei a tomar 5 garrafas de cachaça. Junto com os colegas. 5, 6 eu tomava cachaça mesmo. Eu não era o cara só da cerveja, não. Aí eu melhorei o meu padrão de vida. Aí eu passei a tomar uísque. E o uísque é mais elite, né? É mais bonito, é mais gostoso. A gente estava falando, conversando com o Jô disse, rapaz, eu tomei cachaça, uma vez a bicha queima aqui.
Pelo amor de Deus, só tomei essa vez. Eu digo, a cachaça queima. A cachaça não tem nada de bom. O negócio é o que vem depois que a gente toma ela. Aquela alegria, aquela coisa. Não tem nada de gostoso em si na cachaça. Mas aí depois eu fui tomar uísque. E aí, quase toda vez eu fui derrubado pelo uísque. Eu fui derrubado umas 3 ou 4 vezes pelo uísque. Aí eu digo isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. É. Por quê? As nossas decisões mudam o seu destino. Se você está fazendo algo hoje que você vê que isso não vai dar certo, mude a rota. Saia desse caminho. Busque outro caminho. A gente fala muito sobre o temor do Senhor. Eu converso muito com o ChatGPT agora. E eu discuto com ele, ele põe uma abordagem, eu ponho outra, né? E eu perguntei do ChatGPT, o que é o temor do Senhor? Aí ele disse, aquilo que é bíblico, né? Tá lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer o Senhor não é medo de Deus, é reverência. Todo mundo gosta desse texto, né? É reverência, é respeito. Nós não temos nada que temer a Deus, nós não temos nada que temer o Senhor. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Aí sempre essa abordagem, né? Só que eu disse para ele, pro ChatGPT, mas existe uma coisa, ChatGPT. Temor do Senhor é ter medo. Ter medo das consequências que o pecado produz. Porque a Bíblia diz, o pecado gera a morte. O pecado traz resultados. O pecado traz consequências. E é um tema muito discutido, o próprio GPT disse que é um tema muito debatido, mas eu aprendi, desde que eu ouvi esse texto, o Salmo 34, ele diz, o que é? Ele diz, vinde meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aí ele vai ensinando, quem é o homem que ama a sua vida? Quem ama a sua vida aqui? Quem quer ter uma vida abençoada? Quem quer ter uma vida feliz? Aí ele disse, então aparte-se do mal e faça o que é bom. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Isso é temor do Senhor. Temor do Senhor é fugir das consequências do pecado. Porque o pecado gera morte. E se tu caminhar pelo pecado, pela morte, a morte vai vir. Deus te ama, mas a morte vai vir. Deus te ama, mas as consequências vão vir. Não é uma questão de punição, de castigo de Deus. É porque é uma lei espiritual. O pecado gera a morte. Se você ficar metendo álcool no seu corpo, droga no seu corpo, coisas ruins na tua mente, pornografia na tua mente, na tua alma, isso vai trazer uma consequência, vai trazer um resultado. Todos os estupradores, todos os malucos aí na área sexual, eles começaram na simples pornografia. Todos os mandamentos do Senhor, eles são para o nosso bem. Ele diz, não faça isso, não faça aquilo. É porque como um pai amoroso, ele sabe que se fizermos aquilo, teremos consequências. Você já deve saber isso. Você sabe que crente bebe vinho, não bebe? Tem muito crente que bebe muito vinho. O vinhozinho no Natal, o vinhozinho no final de semana, o vinhozinho aqui, o vinhozinho ali. Não, e a Bíblia não proíbe não, querido. Eu não vou mentir aqui só para aparecer, não proíbe. Mas a Bíblia proíbe nós sermos dominados por qualquer coisa. Se você não consegue parar de assistir aquela série de TV, você é viciado numa série de TV. Aquilo está roubando o teu tempo. Se você não consegue parar de roer unha, você é viciado em roer unha. Isso aí pode trazer doença para você. Se você é viciado em comer demais, isso vai trazer um resultado, uma consequência. Morte! Não é uma questão de amar, que Deus me ama ou que Deus me castiga. Não é isso. É porque é uma lei espiritual, assim como a lei da gravidade. Então tudo que Deus
diz para a gente não fazer, é porque é para o nosso bem. É como um filho, que muitas vezes o pai está dizendo, meu filho, não vai por esse caminho, meu filho. Esse caminho é de loucura, esse caminho é de perdição, esse caminho é de morte. Porque o pai já viveu aquela experiência. E o filho, não pai, não tem nada a ver. Esse filho, ele é tolo. Sabe por quê? Porque a Bíblia, em Provérbios capítulo 3, versículo 1, ele diz, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A adolescência, a juventude, é um dos períodos mais perigosos da nossa vida. Muitas vezes o futuro é decidido nessa época. É o tempo do canto da sereia. Eu me lembro que eu ministrava isso muito para os meus filhos. O canto da sereia. Você sabe como é o canto da sereia? Na Odisseia, que é a história que narra a volta de Ulisses, que era um rei grego da guerra de Troia. E ele foi atacado, o deus do mar guerreou com ele, Poseidon, e ele passou pela área onde tinha as sereias. Sereias, nessa versão aí da mitologia grega, são espíritos do mar. E elas têm um canto lindo, maravilhoso. Então, o que acontece? Os marinheiros, quando ouviam o canto da sereia, eles se lançavam no mar. E morriam. E morriam, porque são espíritos, demônios dos mares. Aí Ulisses disse, eu quero ouvir o canto da sereia. Mas vocês me amarrem no mastro, se eu não me engano foi isso. Coloquem algodão, cera nos ouvidos de vocês, para vocês não me ouvirem e eu não poder dar ordem para vocês fazerem coisa errada, porque se eu der ordem vocês têm que obedecer, porque eu quero ouvir o canto da sereia. E fizeram isso e amarraram ele. E quando ele ouviu o canto da sereia, ele dava ordens para os comandados dele, mas ninguém ouvia, porque foi uma ordem, e ele amarrado. E ele queria se jogar no mar. A adolescência é esse tempo. É um tempo muito perigoso. É um tempo que vai definir o seu futuro. Se você for ver, querido, a maioria das mortes, o maior índice de mortalidade é entre os jovens, querido. É entre os jovens. É o Vida Louca. Eu não sei onde foi que eu vi alguma coisa hoje que o último Vida Louca que foi tu, pastor, que falou alguma coisa? Foi tu? Hã? O Dimas, o ladrão da foi o primeiro Vida Louca. Vida louca porque ele viveu a vida louca, né? Foi salvo ali no último momento. Mas olha, ser salvo no último momento é uma exceção à regra. Então as nossas decisões definem o nosso futuro. Chegou um dia que eu comecei a pensar assim, poxa, para onde eu estou indo se eu caminhar nessa direção? E Deus mudou a minha vida. E teve um amigo que bebia comigo, que eu levei ele para minha casa umas 10 vezes. Eu peguei ele na rua umas 10 vezes. Ele dominado pelo álcool, pelo vício. Até o Chesco pegou ele na rua uma vez. Ele morava aqui para trás. E umas 10 vezes nós levamos ele para casa. E chegava lá, ele ia fazer os exames médicos, exame do fígado e tal. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes aproximadamente. Levei ele para o Rio Grande do Sul, ele passou 3 meses comigo lá. Todas as vezes que ele estava comigo, ele ficava firme. Estava na igreja, estava comigo, com a família, estávamos juntos. Toda vez que ele saía de perto de mim, ele voltava para o alcoolismo. Umas 10 vezes.
teve a última vez que ele saiu da minha casa. Ele passou uns 10 meses lá. Normalmente ele ficava 7 meses, 6 meses, 10 meses lá em casa. A última vez ele ficou 10 meses. E ele saiu. Aí aquela desculpa, não, pastor, ele sempre me respeitou, sempre me tratou bem, né? E eu sempre foi bom comigo, sempre me respeitou. E dessa vez ele saiu. Umas 2 semanas depois eu encontrei. Ele estava com caroço aqui. Primeiro disseram que era tuberculose. Depois descobriram que era câncer. Aí ele ia lá para casa, fazia os exames do fígado, tudo. Não, tá bom. Não, tá normal, não tem nada grave, terminal, nada, não. Aí voltava para a vida. Voltava para o mundo. Aí essa não teve mais volta. Não teve mais oportunidade. Ele recebeu inúmeras oportunidades. Ouvir os pais. Ouvir o que a palavra diz. Ouvir os ensinos. Prolonga a nossa vida. Lembra? Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias. Ele está dizendo, se tu ouvir o teu pai e a tua mãe, ainda mais quando eles são bons pais, porque até os maus pais, eles dão bons conselhos para os filhos. Ele diz, meu filho, não vai por mim não, meu filho, mas esse aqui que é o certo, eu estou todo errado, mas tu faz isso aqui. O pai sempre, 99,9% sempre vai dar bons conselhos para os filhos. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Por isso, o primeiro ponto diz assim, as nossas ações, as nossas decisões vão definir o nosso destino. Eu disse não, esse caminho vai dar errado, não vai dar certo. Quando eu vi os meus filhos, né, ali me vendo caído no chão, quando eu vi, perguntando à minha esposa, e aí, o que foi que eu fiz lá? Não vai dar certo. Isso foi em 96. Passaram-se 24 anos. Eu me converti, foi quando eu entrei no papo do vinho, né? No vinho, que o crente bebe o vinho. Eu, como bom crente, continuei tomando vinhozinho, não tem nada a ver, né? E eu já tinha um histórico de alcoolismo, né? Já tinha um histórico. Um vinhozinho aqui, um vinhozinho ali, vai fazer uma viagem, toma um vinho, vai no seu um vinhozinho. E aí sempre aquela história. O diabo, às vezes o diabo usa a Bíblia, sabia? Você sabia que às vezes o diabo usa a Bíblia? Sabe, né? Está lá no texto bíblico. Como Satanás tentou Jesus e disse, está escrito. Por que tudo se joga daqui abaixo? Porque está escrito que o Senhor dará ordens aos seus anjos ao teu respeito. O diabo citando a Bíblia. E o diabo citando a Bíblia para mim. Não se preocupa, rapaz, isso não é pecado, não. Não tem problema. Dia 6, olha lá. A primeira vez que Deus falou comigo na minha vida, assim, que eu entendi Deus falando comigo uma palavra rema, foi no dia 6 de novembro de 1996, lá no hotel na cidade de Porto Alegre. No dia 6 de novembro de 2020, aqui na minha casa, período da pandemia, eu estava passando por uma depressão. E você sabia? E eu já bebia, pastor Agno, e me sentia mal. Aí disse, eu vou quebrar o diabo hoje. Eu vou acabar com o argumento do diabo hoje. Aí eu disse, sabe o que acontece? Realmente, tomar um vinhozinho não é pecado. Beber um vinhozinho de vez em quando não é pecado. Só que, Senhor, hoje eu vou te ofertar. É uma coisa que eu gosto muito, Senhor, de tomar um vinhozinho. O cara fica alegre, animado. Mas o problema do vício é isso. Daqui a pouco ele só fica alegre e animado se ele tiver aquilo. O problema do vício é esse. O vício, ele nunca desiste. Disse, pois a partir de hoje, acabou o argumento do diabo. Ele não vai vir mais dizer para mim que isso não é pecado. Que não é mesmo. Porque eu não estou agora na questão do pecado. Eu estou na questão da oferta. Eu estou entregando, Senhor, essa bebida que eu gosto muito, que eu nunca mais bebi desregradamente. Eu não bebia desregradamente depois de pastor, sabia? Bebia tranquilo, nunca mais fiquei bêbado, né? Mas eu disse, para acabar o argumento do diabo, hoje eu entrego. E eu nunca mais
quero beber bebida alcoólica. 2020, estamos em 2025. Aprendi a viver, aprendi a me alegrar, aprendi a viajar, aprendi a ser feliz. E o diabo não tem mais argumento, porque eu não estou mais discutindo com o diabo se isso é pecado ou não. Eu estou discutindo uma coisa com ele. Eu ofertei isso para ti, Senhor. Eu ofertei isso para ti. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quem quiser ser meu discípulo, diga não para você, diga não para si mesmo. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Vou dizer, até hoje, se pudesse, eu amo um vinhozinho. É muito bom, equilibradamente. Só que eu resolvi ofertar para Deus essa coisa que eu gostava, para que o diabo não tivesse mais argumentos sobre a minha vida. Quer saber de uma coisa? Minha saúde melhorou. Eu tive malária em 2009, no encontro com Deus, aqui no Puraquequara, tive malária. Mesmo assim, continuava tomando meu vinhozinho. Então, o que teria acontecido com a minha vida se eu tivesse continuado naquele caminho da bebida? Talvez como muitos amigos. Um que mora lá perto do Agno, né? O cavalinho, jovem, morreu jovem também. Tantos morreram jovens. Então, qual é o ponto? Nossas atitudes, elas moldam o nosso destino, amém? Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E tendo tomado a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Jesus também abriu mão. Que Jesus também renunciou. Não tem vida cristã sem renúncia. Não tem vida cristã sem renúncia. Né? Pastor, olha, eu acho que a gente tem que dar honra a quem deve honra. Quantas vezes o pastor Agno esteve conosco, arrebentado da coluna? Ele tá na base de remédio aqui hoje. Está na base de remédio. Foi para o encontro com Deus, conosco lá. A base de... Qual é aquele remédio que é o violento lá? O tramal. Na base do tramal. Renúncia, querido. A vida exige renúncia. A vida cristã exige renúncia. Não é esse papo aí, faça o que tu queres, ai, curte a vida. O importante é ser feliz. Isso é a história do capeta, isso é a história do mundo. No mundo, somos entregues à morte o dia todo. Todos os dias somos como ovelhas que são levadas para o matadouro. Todo dia a gente tem que dizer não para a nossa carne. Por isso que o Roberto Carlos cantou. Não sei por que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Tá vendo aí? O cara quer comer, mas engorda, não pode comer. Pô, aquele tucumanzinho com aquele x-caboquinho, vou comer bem uns 10. Pô, mas se comer demais vai... Aquele pudim gostoso, né? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Por quê? Porque a vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida de entrega. Amém, querido? É por isso que todo mundo fala hoje, não, porque... Não, meu irmão, negue-se a si mesmo. Ame o seu inimigo. Perdoe. Ore pelos que vos perseguem. Perdoe sempre. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7, quer dizer, sempre. Sempre perdoe. Quem não perdoa, não recebe perdão. A gente fala, o pecado imperdoável é o Espírito Santo. Não, tem outro pecado imperdoável. O pecado de quem não perdoa. É imperdoável. Porque se não perdoardes as ofensas dos outros, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então quem não perdoa a ofensa, está com pecado imperdoável. Amém, querido? Bora embora. Eu digo, poxa, essa meditação eu vou durar 5 minutos. Aí o cara para no negócio e começa a falar. Então,
Nossa decisão, nossas atitudes moldam o nosso destino, amém? Segundo, agora vou correr. Pensamentos determinam o comportamento. Cara, pastor, o senhor já pregou isso um monte de vezes, pastor. Querido, mas não tem fórmula mágica não, querido, não tem. Como o homem pensa, assim ele é. Se a gente só pensar em derrota, só pensar em problema, meu irmão, pensar demais não é bom. A Bíblia diz, pense somente em coisas boas. Pense somente naquilo que edifica. Porque se a gente for pensar, imagina, o pastor Agno não ligou para mim hoje. Será que ele já está com alguma coisa? Será que teve algum problema? Tem gente, né? Fui na igreja, passei pelo fulano, ela não falou comigo. Não, querido. A gente começa a pensar coisa ruim. A coisa que o diabo mais quer é colocar inimizade entre nós, entre a família, os irmãos. Então, pensamentos determinam o comportamento. Vou aqui, ó. Tudo o que pensamos repetidamente acabará moldando nossa maneira de viver. Por isso a mente deve ser renovada pela palavra. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente não pode pensar como o mundo pensa. A gente tem que pensar como Deus pensa. E só tem uma maneira de a gente pensar como Deus pensa, a gente colocando a palavra de Deus no nosso coração. Quando a mente é alimentada com promessas e não com pessimismo, o coração se fortalece e a fé cresce. Guarde as promessas de Deus. O Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido nos meus adversários o seu desejo. O Senhor me cerca por detrás e por diante, e sobre mim Ele coloca a sua mão. O Senhor está comigo. E Ele me guia, Ele me dirige. O Senhor, o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Aleluia. A minha alma bendiz o Senhor, e tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. É Ele quem perdoa as minhas iniquidades, é Ele quem sara todas as minhas enfermidades. É Ele que da cova redime a minha vida e me coroa de graça e de misericórdia. Ele renova, Ele farta de bens a minha velhice e renova a minha mocidade como a da águia. Rapaz, eu entrei até naquela onda do idoso. Mas eu sou um idoso águia. Renovado, porque a Bíblia diz que o cristão idoso, ele é como a águia que se renova. Salmo 103, renova a nossa mocidade como a da águia. Eu estava conversando com a dona Nazaré ontem, né pastor Agro? A gente conversa. 79 anos. Né? 79 anos, fazendo 80 já. Que mocidade, né? Verdade. Que mocidade. Pois é. Tão velho é o mundo. É verdade, a minha irmã fala isso. Então, a gente tem que renovar a nossa mente com a palavra. Amém? Terceiro, gratidão. Diga gratidão. Cara, olha, sabe por que eu prego sobre muito isso? Vocês já viram? Rapaz, o pastor prega sobre preocupação, né? O pastor prega muito sobre ansiedade. O pastor prega muito... É porque, sabe, muitas vezes o nosso problema é o nosso ministério, se transforma no nosso ministério. Eu sou especialista nessa área, querido. Eu sou especialista em preocupação e como vencer a preocupação. Eu trabalho nisso, como vencer a preocupação. E uma das coisas boas para vencer a preocupação é gratidão. Diga gratidão. É ver as coisas boas que Deus fez na sua vida. Porque o diabo só quer mostrar o negativo. Ver as coisas boas. Né? Eu fui lá ali no morrinho, ali naquela... Como é que é? Zé do Baião? Cara, quando eu passei ali, do lado da churrasqueira, aí aqueles rapazes lá, né? Lá, cara, quente pra caramba, trabalhando ali. Cara, meu amigo. Aí eu sentei lá no ar-condicionado, pedi a comida. Aí eu disse, obrigado, Senhor. Poxa, olha, tanta gente enfrentando dificuldade, Senhor. Olha esse rapaz aí, nesse calorão, a tarde toda, cara. E eu chego em casa, eu digo, sinceramente eu faço isso, eu chego em casa, paro o meu carro em casa e digo, poxa, obrigado, Senhor. Eu tenho uma casa.
Tem tanta gente que não tem casa, Senhor. Tem gente morando na rua, debaixo da ponte. E eu tenho uma casa para chegar e descansar, para trazer a minha família. Eu digo isso para o Gabriel. Gabriel, às vezes, está mal-humorado e diz: meu filho, dá graças a Deus. Tem uma casa, tem uma família, temos filhos. A gente tem que ver as coisas boas da nossa vida e ser grato a Deus. Por isso que Davi disse: bendize a minha alma ao Senhor, Salmo 103. E não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, querido. Cara, só tem uma maneira, querido, de a gente perdoar os outros. É você saber que você foi perdoado. Poxa, você é perdoado e você não perdoa? Cara, quantas coisas erradas você já fez? Quantas coisas erradas você faz? Nós fazemos. E Deus nos perdoa. E a gente vai querer pegar o outro e enforcar. Não, porque tu tem que não sei o quê, desse jeito. Não. Ele quem perdoa as nossas iniquidades. Cura as nossas enfermidades. Sabe? Tem que ser grato pelas pequenas coisas. Você está lá na sua casa, assistindo a sua televisão. Você tem o seu ar-condicionado, o seu ventilador. Obrigado. Eu estava conversando. Nós vivemos melhores do que os reis do passado, querido. Nabucodonosor não tinha um banheiro como o nosso. O Júlio César não tinha um banheiro como o nosso. Não tinha um ar-condicionado como o nosso. Ele andava, imagina, eu estava dirigindo o carro, né? Aí eu pensei: poxa, obrigado, Senhor. Imagina se eu estivesse aqui no cavalo. Para estar se movimentando de lá para cá. Pelo amor de Deus. E eu tô... Obrigado, a gente tem tanto para agradecer, querido. Vamos agradecer a Deus. Dizer sempre obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Gratidão, querido. Gratidão é uma poderosa arma. Gratidão é louvor. A gente pensa que louvor é só cantar. Não, gratidão é louvor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque seu amor dura para sempre. Lembra? Eu mandei aqueles vídeos daqueles salmos. Cara, eu amo aqueles salmos. Aquela linguagem. Aquela linguagem não tem mais, sabe? E a tradução na linguagem de hoje, ela foi banida, essa linguagem. Eu acho que foi algum preconceito contra os judeus, eu acho. Porque falava: o eterno me dá novas forças. Não, mas essa foi a Sociedade Bíblica, a TLH mesmo, ela foi banida, ela não tem. O que existe é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Mas a TLH, a tradução na linguagem de hoje, ela não existe. Só existe assim, quem pegou alguma coisa, mas ela não é mais produzida, fabricada as Bíblias na Sociedade Bíblica. Porque encontraram algumas incorreções, mas o que eu acho, porque ela era muito parecida com a linguagem judaica, tá entendendo? O eterno e tal, então eles não gostaram muito. Talvez, isso é eu não sei, só sei que eu nunca vi uma linguagem ser banida, disseram que tinha muitas incorreções e foram ajustar, mas eu amo aquela linguagem lá. O eterno me dá novas forças e me guia no caminho certo, como Ele mesmo ordenou. Então, gratidão, amém? Gratidão é a base da positividade. Um coração agradecido é sempre positivo. A murmuração atrai o desânimo, mas a gratidão abre as portas da presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A atitude de gratidão muda o ambiente espiritual. Ela transforma deserto em jardim. Por isso que quando você estiver no pior momento da sua vida, meu irmão, esqueça tudo e comece a agradecer. Muda, pode crer que muda. Isso já aconteceu comigo. Muda rapidamente, o ambiente espiritual muda. Então, gratidão muda o ambiente espiritual. Quarto, vou já terminar. O Espírito Santo é o ajudador na batalha mental. Precisamos do Espírito Santo, querido. Precisamos de intimidade com Deus, comunhão com Deus. Sem intimidade não tem nada. Olha, eu vejo, eu não sei se ela está aqui, a Leidiane. Mas eu vejo uma mudança radical na vida dela. A gente vê, né? Quem é controlado pelo Espírito. Quem é dirigido pelo Espírito. É isso mesmo que ela estava ministrando ontem. Tem intimidade com Deus. Sabe? Quer saber o que o Senhor acha disso, Senhor?
Quem é nascido do Espírito não decide mais, não é mais você que decide. Quem decide é o Espírito Santo. Que devo fazer, Senhor, nessa situação? Como devo agir? É Ele que manda, Ele que decide. E o Espírito Santo, querido, é o único que pode nos mudar. Porque a gente pode dizer assim, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora eu vou fazer assim, vou fazer... Sem a ajuda do Espírito Santo você não faz nada. Sem ti, nada podemos fazer. Então a nossa oração é, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Me ensina a descansar em ti. Me ensina a confiar em ti. Me ensina a ter bons pensamentos. Me ensina a falar palavras boas. Olha, o salmista diz, o meu coração transborda de palavras boas. Fale palavras boas. É incrível como a gente se acostuma em falar palavras ruins. É incrível como a gente se acostuma em falar de problemas. Às vezes a gente fala de problemas para as pessoas se compadecerem de nós. Mas a gente está declarando uma palavra ruim na nossa vida. Fale coisas boas. Que o seu coração seja cheio de palavras boas. Amém? Que o Espírito Santo te ajude a viver uma vida de comunhão com Deus. Fale positivamente. Libere a fé. A morte e a vida estão no poder da língua. Quando falamos de fé, esperança e vitória, estamos concordando com Deus e abrindo caminho para o sobrenatural. Mas quando falamos em medo e derrota, estamos concordando com o inimigo. Não fale de medo. Não fale de derrota, não fale de fracasso, fale de vitória, fale de bênção. Isso não é negar os problemas, não. É uma atitude positiva. O cristão positivo, sexto, o cristão positivo não ignora os problemas, ele os encara com fé. Ele não valoriza o problema, porque quanto a gente mais valoriza uma coisa, mais ela cresce. Quando a gente mais valoriza os problemas, mais eles aumentam. Manter-se positivo não é negar a realidade, mas encarar a realidade com a confiança de que Deus é maior. João 16,33, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Animem-se! Eu venci o mundo. O bom ânimo é o escudo que protege a mente do desespero. O cristão de fé vê cada desafio como uma oportunidade para Deus agir. Igual o Luciano Hang. Eu sou um cara que resolve o problema. Pode vir quente que eu estou fervendo. Amém? Resumindo, atitude positiva nasce da confiança em Deus. Pensamentos alimentados pela palavra moldam uma vida vitoriosa. A gratidão é a linguagem da fé. O Espírito Santo é o sustentador da mente saudável. Palavras positivas liberam o poder da fé. O ânimo em Cristo vence qualquer aflição. Irmão, isso é uma coisa que eu pratico na minha vida. É confessar a palavra. É dizer o que Deus diz. Acordo de madrugada às vezes. Começo a declarar a palavra. Muitas vezes a minha oração não é pedindo, é dizendo assim, ó Senhor, dizendo aquilo que a palavra diz a respeito das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu é o Senhor que me sara. Obrigado, Senhor, porque Tu supre todas as minhas necessidades. Obrigado, Senhor, porque Tu és a minha paz. Olha, Isaías 26:3 diz que Ele é a nossa paz. Isaías 26:3 e Isaías 26:12. 26:12 diz assim, que o Senhor, Ele realiza todas as nossas obras. Sabe? Às vezes a gente tem um monte de coisa para fazer. Eu tenho um monte de coisa para realizar. Processo para dar andamento, para fazer alguma coisa. E eu estou meio paradão, sabe? Eu digo, Senhor, efetua em mim o querer e o realizar. Quando passa um tempo, 4 horas, 3 horas, 5 horas, eu fiz aquilo que era pendente. De repente eu fiz. De repente eu peguei o computador. Às vezes é uma luta para pegar o computador. Quem trabalha em casa tem as suas guerras também, sabe? Às vezes é luta para pegar o computador aí. Quando pega aí, aquele problema estava lá já. Hein? Isso é uma coisa que produz ansiedade. É tarefas para realizar. É coisa que a gente tem que fazer e a gente não faz. Tem um livro que é o maior vendedor do mundo, que ele fala de princípios. E um dos princípios é: agirei agora. Agirei agora. A procrastinação nasce do medo. Por isso,
O amanhã é o dia do preguiçoso. Agirei agora. Hoje eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. A gente está sempre vivendo para o futuro ou pelo passado. Mas se nós fizermos o que é para fazer hoje, bem feito, o futuro está garantido. E o passado não vale mais. Só a ação transforma o mapa. Amém, queridos? Deus, fique de pé. Em nome de Jesus. Você é vencedor, amém? Somos vencedores. Somos mais do que vencedores. Tome uma decisão hoje, querido. Tome uma decisão hoje. Você é responsável pelo seu futuro. O que você quer para o seu futuro? Eu me lembro, antes de vir para cá eu estava lendo, né? Certo dia, você não sabia? Certo dia, o Raul Seixas foi preso no show. No show dele mesmo. Era ele. E os caras pensavam que ele era um sósia. Levaram ele para cadeia. Bateram nele. Você sabia que tem essa história? Bateram nele. E depois que descobriram, fizeram pergunta, mas você ia ser assim. Pensavam que ele era um sósia dando um golpe, né? Dizendo que era o Raul Seixas para ganhar os ingressos e tal. Eu digo, que loucura. Raul Seixas era um maluco, beleza. O louco. Vou viver a minha vida. Viva. Com 42 anos, ele morreu sozinho num apartamento de hotel. O vida louca nunca dá certo, querido. Vida louca nunca dá certo. Mas aquele que teme o Senhor acrescentará anos de vida e paz. Ele promete não só vida, porque tem gente que está com 90 anos e está, né? Horrível. É preferível morrer. Mas ele promete anos de vida e paz. Amém, queridos? Vamos crer nisso. Vamos sair daqui cheio de vontade de lutar. Não, querido. Olha, cada um de nós daqui tem as suas guerras. Amanhã o Agno tem que enfrentar as batalhas dele. Eu tenho as minhas. Domingo é um dia meio tenso. Sexta e sábado Sexta e sábado assim, até, mas domingo você já está pensando na segunda-feira. E todos nós temos. Graças a Deus por aqueles ali que... Eles ali não tem muito mesmo não. Vocês não se preocupam muito não. Mas nós, cada um tem a sua guerra. Mas o maravilhoso é saber que Deus é contigo, querido. Deus é conosco. E Ele em todas as coisas, todos os tempos está comigo. Ontem eu estava ministrando o Gabriel. Eu chorando ministrando o Gabriel. Aí eu pensei assim, poxa, eu sou um pastor. Podia estar pregando para uma multidão. Hoje eu estou pregando aqui para o meu filho. E eu pregando para ele chorando. Chorando e dizendo assim, Gabriel, quando todos nos deixam, que eu estava falando, ainda que a figueira não floresça, que ele estava tristão, né? Estava bem triste, eu vejo ele triste assim, às vezes eu vou começar. Ainda que... Aí eu disse, Gabriel, olha, existe um profeta que ele foi atrás de figo na figueira e não tinha. Ele estava com fome. Ele foi na videira atrás de uva. Lá, Gabriel, eles não tinham refrigerante, eles tomavam uva, suco de uva, e não tinha. Ele foi lá no curral para pegar um cabrito para matar, para ele comer, ele não tinha, Gabriel. Mas aí sabe o que ele fez, Gabriel? Ele cantou esse cântico, foi um cântico isso. Ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei em ti. Aí eu disse para ele, Gabriel, mesmo que os meus pais me deixem, a Bíblia diz, mesmo que nossos pais nos deixem, mesmo que a nossa esposa nos deixe, nosso marido nos deixe, nossos filhos nos deixem, tem um Gabriel que nunca vai nos deixar, que Ele está conosco na madrugada, na nossa noite escura, todo, não tem mulher, não tem ninguém que possa te ajudar, é só você mesmo. E Ele nunca te deixa. Quando eu comecei a falar essas palavras, eu comecei a chorar. Ele nunca te deixa. É o nosso amigo. Ele é o motivo da nossa alegria.
Ele é a nossa alegria. E ele, Gabriel, ele é imbatível, ele nunca passa, ele nunca passará, ele é o Senhor. E é isso, querido, eu quero dizer para você, aquele que te ama, o Deus Todo-Poderoso, que te mandou chamar ele de Pai. Olha, ele te deu isso, me chame de Pai. Eu sou órfão, eu já perdi o meu pai, mas eu ganhei um Pai maravilhoso, que está 100% comigo. Nas minhas noites escuras ele está lá comigo. Né? O versículo diz também, né? Mesmo que teus pais te deixem, né? Tua mãe, Isaías lá, diz, todavia eu não te deixarei. Tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Isso é para você, amém, querido? Isso é para nós. Continue amando, continue perdoando, continue. Não desista de perdoar não, querido, nunca. Perdoe sempre. Perdão é recomeço. Perdão é correção de rota. A gente estava conversando, eu e o Josi, né? O Davi, né? Fez coisas tremendamente erradas, mas uma coisa ele tinha. Ele disse, Senhor, sei que é tu justo o teu julgamento, que tem razão para me condenar. Tenho sido mal desde que nasci. Desde meu nascimento tenho sido pecador. O que tu queres é um coração sincero. Que Deus quer isso. Me perdoa, Senhor. Me cura. Que nós possamos seguir em frente em nome de Jesus. Vai lá, senão não para. Muito tremenda a palavra. Aleluia. Não é pro santo não, caiu um inseto aqui. Eu não mereço Ai, meu Deus. tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Aleluia, que maravilha. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Aleluia, Deus. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Adore o Senhor. O Filho do Homem, Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre.
Aleluia, Deus. Declare que você é mais do que vencedor. Declare que você é forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga, eu sou forte no Senhor. Sou forte na força do seu poder. Sou mais do que vencedor. Obrigado, Senhor, porque tu estás comigo. Porque tu me faz vencedor, tu vais na minha frente, tu quebra as portas de ferro, tu despedaça os terroros de bronze, tu nos dá tesouros escondidos, riquezas encobertas, tu me cerca da tua graça e da tua bondade. Aleluia, tu nunca deixarás de ser bom para mim, Senhor. A tua bondade me alcançou, a tua misericórdia mudou a minha vida, a minha história, Senhor. E eu te louvo e eu te agradeço, e eu lanço fora todo medo, porque tu me deste o teu Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza e de poder. Eu recebo, diga, eu recebo nessa noite esse Espírito de fortaleza e de poder. Eu recebo a cura milagrosa e sobrenatural. Eu recebo a tua paz, Senhor. Toda ansiedade, toda depressão, todo medo, toda angústia, eu lanço fora por terra em nome de Jesus. E eu declaro que o Senhor está comigo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Os problemas, as dificuldades não são páreo para o meu Deus, não são páreo para o meu Senhor. Ele vai na minha frente, ele despedaça os meus inimigos, ele me cerca de graça e de bondade, ele fortalece os meus braços, ele dá ligeireza aos meus pés para fugir do mal, para fugir do perigo. Em nome de Jesus ele me fortalece, ele guarda a minha casa, ele guarda a minha família, ele guarda os meus filhos, ele guarda a IEV, ele guarda os pastores, a liderança dessa igreja, ele guarda cada família dessa igreja, cada filho dessa igreja. Em nome de Jesus ele guarda o nosso trabalho, ele guarda os nossos negócios, ele guarda os nossos relacionamentos. Ele é o nosso Deus, ele nos escolheu, somos dele, somos propriedade dele, ele cuida de nós, ele nos dá saúde no corpo. Eu tenho um corpo saudável, eu tenho braços fortes, eu tenho pernas fortes, o meu coração funciona perfeitamente, a minha pressão é equilibrada, o meu corpo é recriado pelo Espírito Santo. O Espírito daquele que já ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em mim. Ele restaura as minhas artérias, ele restaura as minhas veias, ele renova as minhas articulações, os meus ossos, ele renova a minha visão, ele renova, Senhor, os meus aparelhos digestivos, o meu estômago, o meu intestino, o meu esôfago, o meu intestino grosso, o meu intestino delgado, todas as áreas do meu corpo, os meus rins, o meu aparelho urinário, a próstata, todos os órgãos do nosso corpo, porque o Espírito de Deus habita em nós e ele nos dá vida, ele é a própria vida, dele nós recebemos a vida, ele cura, ele renova, ele restaura, ele liberta, ele abençoa, ele fortalece, ele dá graça. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Ele faz com que os nossos inimigos fujam de nós, ele abençoa o nosso pão e a nossa água, ele tira do nosso meio as enfermidades. Na nossa família não há mulher quem aborte nem estéril, porque ele completará os nossos dias. Ninguém vai fora do tempo, só vai no tempo de Deus, de acordo com os dias que Deus estabeleceu. Ele cumprirá os nossos dias. Ele é o nosso Deus, ele é o Deus dos nossos pais, dos nossos antepassados. Aleluia. Ele é o nosso Deus que nos abençoa, que nos guarda, que nos fortalece, que nos cura. Ele abençoa essa igreja, ele abençoa essa construção. Em nome de Jesus, os recursos virão de maneira sobrenatural, os recursos virão de maneira sobrenatural. Senhor, não somos nós, é o Senhor que é a nossa força, é o Senhor que é o nosso cântico, é o Senhor que é o nosso louvor, que é a nossa adoração. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus, cada um de vocês. Filho do homem me libertou verdadeiramente, oh, posso erguer minha
minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre. Aleluia. Só para finalizar aqui, querido. Eu me lembro quando a Milene falou, e foi verdade, né? No último congresso, naquele último congresso de missões aqui, acho que foi até sobre isso, nós desafiamos a você abrir seu GC. E muitos abriram, né? Glória a Deus. E nesse culto de hoje, Deus me deu uma palavra. Eu quero dizer para você. Deus mandou eu fazer esse apelo. Se alguém aqui está com um relacionamento quebrado, hoje é o dia de restaurar, querido. Hoje é dia de perdoar. Hoje é dia de recomeçar. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, Senhor? Sempre. Essa foi a resposta de Jesus. Então, se você tem algum relacionamento quebrado, hoje é dia de restauração. Amém? Deus me mandou falar isso aqui. Restaure seus relacionamentos, porque isso impede as nossas orações. Isso impede o nosso perdão. Amém, querido? Eu posso lhe dizer, querido, eu não tenho nenhuma pessoa que eu tenha algum problema. Porque se eu tiver problema com alguém, eu cuido de resolver logo. Minha esposa fica até com raiva porque eu brinco com ela. 5 minutos já estou pedindo perdão, parece bipolar. Mas eu não quero nem saber. Eu quero estar de bem com Deus. E claro, com a minha esposa também, com as pessoas. Amém? O princípio do cristianismo é o perdão. Então que essa ministração aqui sirva para algo. Para restaurar relacionamentos quebrados. Amém, querido? Ninguém é perfeito. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Falar alguma coisa que vai fazer, não, né? Amém, queridos? Vamos só agradecer a Deus por essa palavra, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, pra gente... Quantos foram abençoados aí, né? Uma atitude positiva. Uma atitude de fé. Levante suas mãos ao Senhor, agradeça a Deus pela sua vida, por tudo que você tem. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado pela ministração, obrigado porque o Senhor tem nos levantado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, Senhor, sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, o teu olhar de misericórdia, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos amigos da misericórdia, Senhor, que um dia ela nos assistiu e sempre ela nos socorre, Senhor. Que a tua graça, Senhor, que o amor do nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Cristo Jesus seja com cada um de nós hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Um abraço no seu irmão. Nós voltamos quarta-feira, nosso culto da vitória. Amém. Domingo nosso culto vai ser pela manhã, café de comunhão, 9 horas, 10 horas, nosso culto da ceia da unidade. Até lá, graça e paz.